Olá a todos, eu sou Laera Lipari, eu sou médica pesquisadora e colaboradora da Unidade de Valvopatias e hoje a gente vai comentar o estudo COAPT atualização de 5 anos. Para a gente chegar nos 5 anos, eu vou só dar um panorama do que foi o COAPT publicado lá atrás, lá em 2018 no New England. Então foi um estudo em que a gente randomizou pacientes com uma insuficiência mitral importante secundária para receberem o tratamento médico otimizado, segundo os guidelines atuais, ou o tratamento médico otimizado mais o dispositivo MitraClip. A nossa ideia era entender se o dispositivo MitraClip traria algum benefício para esses pacientes, além do tratamento médico que a gente já tinha. Na ocasião, a gente teve um bom resultado desse estudo, então a gente conseguiu, além de um bom desfecho de segurança, então mais de 95% dos pacientes ficaram sem complicações do dispositivo após sua instalação. A gente sabe que o NNT para a gente reduzir uma hospitalização foi de 3,1, uma hospitalização por insuficiência cardíaca, e para evitar uma morte foi de 5,9. Então, bastante significativo, né? A gente vê aqui que realmente reduziu hospitalização aqui no Kaplan-Meier do grupo que recebeu o dispositivo com relação ao grupo controle, primeiro para hospitalização e depois para mortalidade, com um pouco menor de expressividade, né? O que despontou principalmente aqui foi a hospitalização. É interessante a gente falar que na mesma época que foi publicado o COAPT, lá atrás foi publicado também o estudo MITRA-FR. O MITRA era um estudo francês que se propunha algo parecido com o COAPT, mas eles tiveram algumas diferenças. O que chamou muito a atenção logo na publicação dos estudos foi que eles tinham resultados diametralmente opostos. Ao passo que o COAPT favorecia o implante do dispositivo, o MITRA não mostrava benefício no seu uso. Então, houve uma certa dúvida na época do que seria o ideal e a gente chegou no conceito da insuficiência mitral desproporcional. O que é isso? A gente entendeu que os pacientes do COAPT tinham uma característica diferente dos pacientes do MITRA-FR. É como se fossem estudos em populações diferentes. Hoje a gente fala até numa população perfil COAPT, algo do tipo, para a gente saber se o nosso paciente poderia se beneficiar ou não do dispositivo. Os pacientes do COAPT, eles apresentavam uma área do orifício regurgitante maior da válvula mitral em comparação com um diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo menor, um pouco menor do que os pacientes do MITRA. Ou seja, eles tinham mais doença valvar do que doença muscular, do que doença ventricular. E aí eles se beneficiaram do implante do dispositivo. Os pacientes do MITRA, eles tinham um pouco mais de doença muscular, uma insuficiência cardíaca mais avançada do que a valvopatia. E acabou que a gente entendeu que para esse perfil, consertar a válvula talvez não trouxesse tanto benefício assim para sintomas. Continuando a avaliação do estudo, lá em 2018, quando a gente viu o COAPT, a gente tinha pacientes com uma idade média de 71,7 anos, 72,8 anos em cada grupo. Eram pacientes com STS de 7,8 e 8,5 em média, então não eram pacientes baixo risco, né? Já fica aqui para a gente entender a gravidade deles. A predominância da etiologia da insuficiência cardíaca era isquêmica e a maior parte deles estava com classe funcional 2 a 3, então estava com sintoma em classe funcional 2 a 3. A gente tinha também uma taxa grande aqui de 58% de hospitalização no último ano e de revascularização também nesses pacientes, né? Já que grande parte eram de etiologia isquêmica, e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, apesar de eu ter falado que os pacientes do MITRA tinham um ventrículo mais doente do que os pacientes do COAPT, os pacientes do COAPT não eram pacientes livres de disfunção ventricular, né? Média de 31% de fração de ejeção em ambos os grupos aí. Agora, publicação de 2023 do estudo COAPT de 5 anos continua acompanhando esses pacientes para ver se o benefício se mantinha no longo prazo ou se era algo estanque que só naquele momento foi benéfico para os pacientes e agora já não tem mais tanto efeito. Então, a gente vê que a hospitalização por insuficiência cardíaca continuou mostrando uma diferença entre os grupos e a mortalidade por todas as causas em menor expressividade. Quando a gente olha o hazard ratio, aqui ele está em 0,72 e o intervalo de confiança não toca o 1, e para a insuficiência cardíaca de 0,53, com um intervalo de confiança bem próximo, também não tocando e não cruzando a linha do 1, mostrando que o benefício se manteve aí no longo prazo,
tanto para hospitalização quanto para mortalidade por qualquer causa. É importante a gente notar no desfecho de segurança, né, que eventos relacionados ao dispositivo foram presentes em só 4 dos pacientes, então 1,4% da amostra, em 30 dias e se mantiveram só nessa escala ao longo do tempo até a gente chegar em 60 meses, que foram os 5 anos de segmento dos pacientes. A gente teve aqui uma porcentagem, inclusive, de pacientes que ao longo do segmento de 5 anos foi submetido a transplante cardíaco e a implante de dispositivo de assistência ventricular. Isso daqui é um dos dados do estudo que levanta para a gente a gravidade da doença ventricular desses pacientes, tá? É importante a gente ver que eram pacientes com valvopatia, sim, secundária, tá? A doença ventricular deles era bastante severa e o reparo valvar era uma tentativa de minimizar essa evolução. Mas a gente vê que a evolução da doença cardíaca, da insuficiência cardíaca, realmente era muito severa nesses pacientes. Quando a gente vai olhar para os desfechos de eficácia, a gente precisa olhar para as hospitalizações. Então, eu gosto muito desse gráfico, em que ele tem o segmento aqui dos 24 meses, né, no primeiro pedaço de segmento lá do COAPT de 2018, mostrando um intervalo de confiança que a gente já mencionou bem próximo, bem estreito, e um hazard ratio de 0,51. E quando a gente continuou o segmento desses pacientes, a gente viu que a gente manteve um benefício para o grupo que recebeu o implante do dispositivo, com menos hospitalizações, do que o grupo que recebeu apenas o tratamento médico otimizado. É importante a gente falar que esse tratamento médico otimizado era bem rigoroso, tá? No COAPT, eles seguiam as diretrizes, era feito por um especialista em insuficiência cardíaca, o tratamento era todo direcionado conforme as diretrizes vigentes, e tinha um especialista em insuficiência cardíaca para julgar e monitorar esse tratamento. Não era tão um tratamento vida real como foi, por exemplo, no Mitra. Tinha um certo rigor nisso, tá? Então, não dá para a gente dizer que o grupo tratamento farmacológico foi um grupo menos favorecido ou menos seguido nesse sentido do tratamento. Até porque os dois recebiam tratamento farmacológico nesse estilo que eu falei, segundo diretriz e seguido de perto, tá? A gente viu uma taxa de hospitalização de 33% por ano no grupo do dispositivo, contra uma taxa de 57,2% no grupo controle, dando aí pra gente um hazard ratio de 0,53, bem parecido com o que estava no desfecho só de 2 anos, tá? E quando a gente continua olhando os desfechos e coloca o combinado de morte ou hospitalização, a gente tem uma taxa altíssima de desfecho para esses pacientes em ambos os grupos, e aliás, isso é muito importante a gente frisar, né? A gente falou sobre a gravidade da doença ventricular dos pacientes. Repara que o grupo que recebeu o tratamento farmacológico exclusivo teve 91% de desfechos de eventos, sendo esse evento ou morte ou hospitalização. E o grupo do dispositivo, 73%. Então, é uma diferença significativa, sim, mas é importante a gente saber que ambos os grupos apresentaram uma taxa altíssima de eventos. Então, uma doença bastante severa. Ao final dos 5 anos de segmento, quase 50% dos pacientes do estudo como um todo tinham ido a óbito em 5 anos. Então, mostrando a gravidade da doença e que, claro, o Mitra é um dispositivo com redução de hospitalização, redução de desfechos de maneira geral, mas que não muda de todo a evolução dessa doença super severa que é a insuficiência cardíaca. Ele é mais um pilar no tratamento, mais um tijolo no tratamento, mas que ainda continua deixando para a gente a sensação que é uma doença muito grave. Quando a gente olha a mortalidade por todas as causas, quando eu falo para vocês que foi uma mortalidade importante ao longo desse período, né? Em 60 meses, tem aqui melhor os números, né? Mas no MitraClip 57% e no tratamento farmacológico exclusivo 62%. A gente teve uma diferença que favoreceu o grupo MitraClip e, de qualquer forma, uma taxa altíssima de mortalidade no estudo. É importante a gente dizer nesse momento que houve um crossover muito grande entre os grupos. Esse crossover aconteceu porque nos primeiros 2 anos de segmento era proibido haver crossover, tá? Apesar disso, teve um ou outro caso, mas pouquíssimo. Depois desse tempo, como foi publicado o estudo e foi visto que realmente tinha uma vantagem o implante do dispositivo,
foi permitido que os pacientes tivessem um crossover. E aí, dos pacientes que poderiam ser submetidos ao dispositivo naquele momento, e quando eu digo poderiam, que eram elegíveis, eu estou excluindo os pacientes que foram a óbito, eu estou excluindo os pacientes que receberam transplante cardíaco, que receberam dispositivo de assistência circulatória. Excluindo esses pacientes, os que ficaram elegíveis, 50% praticamente deles, 40 e poucos por cento, tiveram crossover para o grupo dispositivo. Então, quando a gente olha essa tabela aqui, quando a gente olha esse gráfico, esse Kaplan-Meier, e a gente olha do 24 para frente, a partir, né, na segunda metade, quando a gente olha do 24 para frente, olha dos 3 últimos anos de segmento, a gente vê um grupo misto. Quando a gente olha para essa linha e fala, essa é a linha do tratamento médico, para essa linha azul, e fala, recebeu tratamento médico exclusivo, na verdade, esse paciente pode ter apresentado crossover, então metade quase desses pacientes aí tinham dispositivo também, tinham MitraClip também. Isso acaba confundindo um pouco a nossa análise no final, porque o grupo tratamento médico não é só tratamento médico, né? Mas ainda assim, a gente tem um favorecimento para o grupo que recebeu o MitraClip. Como é que a gente avalia um pouco melhor o paciente que acabou sofrendo um crossover? Não dá para a gente olhar o as treated em lugar do intention to treat ao longo desses 5 anos, ao final dos 5 anos, porque se a gente olhasse para isso, a gente estaria atribuindo os 2 primeiros anos, ou até o paciente receber o MitraClip, o tempo até esse MitraClip ser instalado, foi um tempo de tratamento farmacológico. E se a gente muda esse paciente de grupo, esse tempo todo ele foi sujeito a eventos e ele participaria do grupo dispositivo. E isso não seria justo, né? Não seria adequado numa análise estatística. O que a gente pode fazer nesse momento é isso, é uma landmark analysis. A landmark analysis, a gente vai olhar aqui a primeira hospitalização por insuficiência cardíaca. A gente aqui zerou o contador nos 36 meses, né, nos 3 anos, e a gente viu que as curvas caminharam praticamente paralelas. Nesse momento aqui, a gente tem grupos muito parecidos, tanto no controle quanto no dispositivo. Então, daqui para frente, o crossover acabou permitindo com que esses grupos ficassem mais parecidos e a taxa de eventos fosse semelhante. Isso mostra para a gente que ao longo desses 5 anos que o paciente teve o dispositivo foi seguro e manteve a tendência de benefício e de melhora nos desfechos. A mesma coisa vale para a mortalidade por qualquer causa, mas aqui a gente começou essa análise, essa landmark análise um pouco antes, nos 24 meses, e as curvas caminharam paralelas. Aqui a gente zera o contador, né? Coloca daqui para frente só os pacientes sob risco. Então, exclui os pacientes, por exemplo, que já foram a óbito, que não podem participar dessa análise daqui para frente. Essa última tabela é para a gente comentar um dado importante também do estudo, que eu falei lá atrás que os pacientes eles tinham um tratamento rigoroso da insuficiência cardíaca, guiado segundo as diretrizes atuais, e otimizado e seguido de perto por um especialista em insuficiência cardíaca. Vale a gente dizer que o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca foi evoluindo ao longo desse tempo. Então, nessa tabela, a gente consegue ver isso de um jeito bem claro. O uso de beta-bloqueador aqui de 90% se manteve meio semelhante ao longo do tempo, principalmente aqui nos 2 anos, né? Mas eu quero chamar a atenção para o número de pacientes usando IECA, BRA ou sacubitril/valsartana. Aqui a gente tinha 71% de pacientes, aqui 62%, usando qualquer uma dessas classes. Aqui o número é parecido, 70-60, 70-60. O que eu quero chamar a atenção é que o que mudou não foi do grupo, mas foi a distribuição. Então, do período lá de 2018 para frente, a gente teve uma redução nos pacientes usando IECA e BRA e um aumento dos pacientes usando sacubitril/valsartana, que era de 4% e 3%, foi subindo para 20%, 14%, até chegar aqui em 30 e poucos e 20 e poucos por cento. Nesse cenário aqui, a gente viu aumentar o número de pacientes em uso de sacubitril/valsartana, então o tratamento farmacológico ele foi evoluindo conforme o tempo. E outro dado importante é o uso de inibidor de SGLT2, que foi utilizado em poucos pacientes no estudo, ele não está nem nessa tabela, mas foi um uso bem pequeno, né? Um número bem pequeno de pacientes que usaram.
finalizando com a discussão, os pontos que a gente já foi levantando, e eu queria só ressaltar novamente aqui, foi a elevada morbimortalidade dos pacientes, então uma taxa altíssima de desfechos, uma taxa altíssima de mortalidade, a melhora de sobrevida, sim, e de redução de hospitalização por insuficiência cardíaca relacionada ao uso do dispositivo no desfecho de 5 anos, que já tinha sido visto no de 2 anos e se manteve. O tratamento médico otimizado, que talvez a gente consiga otimizar um pouco melhor ainda hoje do que eles já estavam na época, e teve uma elevada taxa de crossover, que às vezes dificulta um pouco a nossa avaliação da evolução desses pacientes ao longo do tempo, tá? Muito obrigada por estar conosco nesse vídeo. Veja os nossos demais conteúdos no site.